O internauta que se apresenta como primordial, ontem escreveu o comentário que aí está. Vamos lá. Abre aspas. Da mesma forma, se um sujeito entrar em um mercado e matar 14 pessoas e em seguida se matar, se não existe vida após a morte, eles dizem que o sujeito ficou impune. Eles nunca entendem que a justiça é uma invenção da sociedade humana para prevenir e garantir a sobrevivência da nossa espécie. Fecha aspas. Eis aí o recadinho bonito, real e verdadeiro do internauta primordial. Vamos agora à análise feita pelo cearense de Sobral, comedor de rapadura. Bom dia! Hoje são 4 de maio de 2016, quarta-feira, Brasília, Distrito Federal. O internauta aí, que se apresenta como primordial, ele faz em seu comentário uma observação aí muito boa. Ele diz assim: se uma pessoa entra no mercado público aí e ali a pessoa mata, esse cidadão mata 14 pessoas e depois se suicida, a visão espírita de Allan Kardec é a de que, se não houver vida após a morte, esse cidadão aí, que matou 14 pessoas e depois se suicidou, esse cidadão ficará impune, o que não pode ocorrer. Aí o Allan Kardec visualizou uma vida depois da morte, para que esse cidadão que se suicidou pague pelos crimes cometidos. É o que diz o primordial. E o primordial disse que essa ideia espírita de Allan Kardec é ridícula. É ridícula. Porque Allan Kardec não conseguiu ver de forma tão clara que a justiça, aquilo que nós chamamos de justiça, é uma invenção do homem também. É uma criação do homem, feita para garantir a sobrevivência e a perpetuação da espécie humana. O primordial tem toda razão. A ciência explica isso muito bem. E é fácil a gente ver. Muito bem. Allan Kardec inventou esse negócio de vida depois da morte, para o cidadão pagar pelo que fez, porque Allan Kardec queria, com razão, que cada pessoa criminosa fosse condenada. O desejo, a ânsia de Allan Kardec de que o criminoso tem que pagar por seu crime, o que é certo, todo criminoso tem que pagar pelo seu crime, essa vontade dele em punir o criminoso é que o inventou a criar a vida depois da morte. Ou seja, se o cidadão não pagou pelo que fez aqui na terra, morreu, não pagou pelo que fez, então ele tem que pagar. Então, para justificar isso, com esse desejo de que o criminoso pague pelo que fez, o Allan Kardec inventou a vida depois da morte. Se não pagar agora, vai pagar na outra vida. Uma bobagem isso aí. É o que diz aí o primordial, e está com toda razão. Ora, veja bem, esse caso aí. O cidadão entra no mercado, mata 14 pessoas e depois se suicida. Ora, quando esse cidadão pratica o suicídio, essa aí já é a punição maior para ele. Já é a punição maior para ele. Ele morreu também. Ele abriu mão do maior patrimônio que uma pessoa tem. É a vida. A vida é o maior patrimônio que uma pessoa tem. Não importa a mansão. Mansão? Para que mansão, se o cidadão morreu? Para que uma Ferrari, um carro Ferrari, se o cidadão morreu? Pelo Código Penal, não existe escapatória. O maior patrimônio que uma pessoa tem é a vida, sua própria vida. Tanto é que quem comete crime contra a vida leva penas maiores. Pode ver lá. Quem comete crime contra a vida leva penas maiores. Muito bem, então quando a pessoa se suicida, a pessoa está abrindo mão de sua própria vida. Essa aí é a punição maior. O que se passa
Na cabeça de um suicida, meu amigo, de uma pessoa prestes a se suicidar, o que passa na cabeça dessa pessoa, olha, são coisas terríveis. É um sofrimento sem fim. A vida para essa pessoa é um sofrimento e ela quer dar um cabo a essa vida. E o primordial tem razão. Justiça, essa palavra justiça é muito ampla. O que é justiça? Isso varia de acordo com as localidades. O que nem sempre é justo para uma sociedade é justo para outra. Veja a diferença das penas, por exemplo, aplicadas a criminosos aqui no Brasil e em muitas sociedades por aí. Nos Estados Unidos, por exemplo. Em vários estados norte-americanos existe a pena de morte. Aqui no Brasil só existe uma modalidade de pena de morte. Uma. Lá nos Estados Unidos não. Para muitos crimes, em vários estados norte-americanos, a pena é a de morte. E eu sou a favor da pena de morte. Pois bem, então você vê que justiça é aquilo que o homem cria, leis que são criadas pelo homem para controlar ali as pessoas dentro de um grupo social. É criação do homem. Há pessoas que cometem crimes e escapam ilesas. Nada acontece. Mas é a vida. É a sociedade que é injusta. Agora o homem, claro, Allan Kardec, por exemplo, o homem quer que todo criminoso seja responsável pelo que fez. Isso é bom, isso é um desejo, mas isso não é o que ocorre, não é o que acontece. O ideal seria isso mesmo, que todo mundo pagasse por um crime cometido. Esse é o desejo de Allan Kardec e de todas as pessoas. Como Allan Kardec via que pessoas aqui na Terra cometiam crimes e não eram punidas, então ele criou a vida depois da morte, para que a pessoa na outra vida pague pelo que fez na vida anterior. Tudo isso é criação humana. Deuses não existem, espíritos não existem, vida depois da morte não existe. Tudo isso é um anseio do homem em punir o criminoso. Parabéns aí, Primordial, pelo seu brilhante comentário.